Boa noite, gente. Mais uma live Operação Lei Seca começando. Vamos esperar o pessoal entrar aí um pouquinho e a gente já se fala. Deixar o nosso convidado chegar. Tairone, Paulinha, todo mundo entrando, Elaine. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos esperar aí o Douglinhas entrar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Dutra. Trabalho aí na operação já há mais de 11 anos. Desde o começo, na verdade. E hoje a live vai ser contando um pouquinho sobre o nosso trabalho, as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Não vou falar as dificuldades que nós, pessoas com deficiência, encontramos, porque eu acho que dificuldade é uma coisa que todo mundo tem. Faz parte da vida de todo mundo. Mas tem muita coisa que pode ser evitada, que facilitaria muito a nossa vida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, deixa eu ver se o Douglinha já entrou aqui. Marajó Grande. Fala, Arthur. Então, tá tendo Operação Lei Seca, cara. Mas as operações que estão tendo são sobre conscientização sobre o Covid, não é sobre a nossa fiscalização, álcool e direção. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente, mas só te respondendo aí rapidão. Deixa eu ver se o Douglas entrou aqui. Vicenzo, mandando um abraço para todo mundo aí da operação. Abraço dado, mandado. Deixa eu ver se o Douglas está aqui. Douglas, se você já estiver aí, meu amigo, pede para participar aqui, porque eu não estou te achando nessa lista. Vai retornar, se quiser, muito em breve. Enfim, tem como tudo, tem vários protocolos a serem seguidos. Então a gente trabalha com segurança no trânsito, mas não deixa de ser segurança. Então a gente está tomando todas as medidas cabíveis aí, tentando retornar o mais rápido possível. Um abraço para todos os atletas de jiu-jitsu, Duque de Caxias. Bom, vamos lá, gente. O Douglas não entrou. Ou eu não estou achando ele ainda. Vou esperar ele pedir aqui o... Fala, Marcelo, boa noite. Bom, gente, então acho que vamos começar, né? Já tem bastante gente online aí. Grande Alessandro Montano. Aí, falando em jiu-jitsu, nosso atleta de jiu-jitsu adaptado aí da Operação Lei Seca. Vou começar a falar. Saudades do trabalho na rua, com certeza. A gente adora o que faz, mas infelizmente não está dando para acontecer agora. Enfim, nós cadeirantes somos todos enquadrados no grupo de risco, né? Então não tem como a gente estar fazendo presencialmente o que a gente fazia. Tem feito muito trabalho online e é o que dá para fazer por agora, né? Mas em breve a gente retorna, se Deus quiser. Valeu, Marcelo. Deixa eu tentar achar o Douglas aqui. Deixa eu só chamar ele aqui. Espero que ele apareça. Fala, Wellington. Boa noite todo mundo. Aí, esse mesmo, Fandangos. Um dos atletas da Operação Lei Seca, são vários. Douglas atrasado, Elaine? Não está atrasado não, ele deve estar com alguma dificuldade lá. Bom, gente, então é isso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a dificuldade que a gente encontra, né, no nosso trabalho na rua, seja fazendo as ações de educação nos bares, seja em palestra também. Às vezes as pessoas chamam a gente para dar uma palestra, seja na escola, seja na empresa, seja onde for.
e nem sempre a gente encontra acessibilidade, né? A gente sabe que a acessibilidade não é um ponto muito forte no nosso país, então acaba sendo bem complicado. Boa noite, Júlio! Julinho, grande, lá de Araruama. Saudade de você, irmão. Então, acaba sendo muito complicado. Helene, uma das chefes de equipe também, acabou de entrar. Então acaba sendo complicado, né? Porque eu sou só um, nós somos 28 no total, 28 agentes com deficiência, todos eles devido à mistura de álcool e direção. Eu, no caso, enfim, fui o causador do meu acidente, ninguém teve culpa de nada, eu fui responsável, bebi, bati atrás de um caminhão. Mas boa parte dos agentes que trabalham comigo, todos eles foram vítimas de alguém que bebeu e dirigiu. Então é bem complicado e alguns deles acabam, enfim, têm uma deficiência mais grave que a minha, acabaram ficando tetraplégicos e pega o movimento do braço, não só afetou os membros inferiores, mas também os braços, e para eles é muito difícil se locomover na rua. Então qualquer falta de uma rampa na rua que seja é muito complicado. Estou esperando aí o Douglas entrar para a gente poder trocar uma ideia referente a isso. Douglas é um dos chefes de equipe também. Ele também tem deficiência, a deficiência dele não tem nada a ver com álcool e direção, a deficiência dele é de nascença. Mas atleta paralímpico, grande homem, medalhista paralímpico, desculpa. Juninho, acabou de entrar. Meu sobrinho Iago, abraço, Iago. Deixa eu ver aqui se o Douglas está... chamou. Deixa eu ver se o Douglas vai conseguir entrar. Douglas, olha ele aí. Paulinha, saudade de você. Valeu, Iago. Tá entrando aí o Douglas. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí. Som, enquadramento, vocês avisam aí. Douglas não conseguiu entrar. Vou tentar de novo. Boa noite, Wallace. Mais um dos chefes de equipe também. Flamenguista dos grandes. Vamos lá, Douglinhas. Vitor Paradiso, nosso fotógrafo. Finalmente consegui Aê, entrar. Tudo bom? cara. Tá vendo? Você conseguiu. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Douglas Amador. Eu sou um dos chefes da Operação Lei Seca. Estou desde o início. Fala, Luiz Henrique. Henrique está aí, chegando aí também agora. Estou desde o início do nossos trabalhos, né? Na verdade, participei do processo de elaboração, onde eu trabalhava numa associação de pessoas com deficiência, um centro de reabilitação. Foi lá que a gente começou a captar, né? Começou a buscar o perfil que a gente precisava para iniciar esse trabalho de educação. Então, assim, eu estou desde o início e venho participando de toda essa evolução que está sendo muito legal, esse processo de salvar vidas, né? Que para a gente é o essencial. Fala aí, Brunão. Bom, estava falando com todo mundo aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho, não só do nosso trabalho também, mas as dificuldades que a gente encontra, né? Eu não sou muito parâmetro, enfim, eu me viro bem na rua, mas o Douglas, enfim, melhor do que eu, pode dizer aí as dificuldades que a gente encontra, porque ele é quem conduz, no caso dos agentes com dificuldade, nos membros superiores, a subir uma calçada, enfim, passar numa porta estreita. Como eu disse, eu acho que dificuldade é uma coisa que todo mundo passa, né, Douglas? Independente de ter ou não deficiência. Mas muita coisa podia ser evitada. Às vezes a gente chega, questão de carro parado na frente da rampa, vagas, enfim, que deveriam ser para pessoas com deficiência,
acaba tendo uma porta ali, uma árvore bloqueando a porta, a nossa saída, e, enfim, escadas onde poderia ter uma rampa. Então, é sobre isso que a gente vai É, falar hoje. E o Douglas, mais do que ninguém, tem muita experiência nisso, não só no trabalho da Operação Lei Seca, mas toda a bagagem que ele tem aí como atleta paralímpico, gigante, verdade, Bruno. trabalhou aí. Mas assim, Fala aí. eu acho que falta muito essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Esse Empatia. negócio do um minutinho, né? A empatia do cara falar assim, ó, é só um minutinho, é rapidinho. Não existe um minutinho. E na verdade, às vezes ele, quando estaciona o carro na frente da rampa, ou faz uma. Às vezes a gente é convidado também para ir em algumas empresas, os caras falam, não, tem acessibilidade. Quando chega lá, a rampa está em 45 graus. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar mais se colocar no lugar do outro para começar a perceber essa dificuldade e perceber também o quanto isso atrapalha a vida, né? Uma simples, um rapidinho que o cara acha que nunca é um minuto, o quanto ele dificulta a sua vida, né? Do direito de ir e vir. Eu acho que esse é o maior problema nosso hoje na nossa cidade da pessoa com deficiência. Esse rapidinho é um rapidinho que acaba custando caro, né, cara? Tipo, assim, Bruno, assim, uma opinião minha, eu não acredito que ninguém sai de casa na intenção de prejudicar ninguém. Mas se as pessoas tivessem um pinguinho da noção da dificuldade Dando que é, galera aí, ó, Wallace, Wallace, tá aí, Nandinha. Nandinha, a dificuldade que a gente tem, sei lá, tipo, vou para uma loja, para um shopping, qualquer lugar que eu vá, e as vagas de pessoa com deficiência, geralmente elas são próximas aos locais. E se aquela vaga estiver ocupada, eu provavelmente vou parar 3, 4 quadras do local onde eu tenho que ir. E às vezes, por comodidade, alguém para ali naquela vaga, o famoso um minutinho, e não faz ideia do quão difícil é para a gente desembarcar numa outra vaga que não é especial para a gente, porque a vaga da pessoa com deficiência ela tem uma abertura de porta, né, maior, um espaço para você montar, desmontar a cadeira, seja lá qual for o que você usa, uma muleta. E, enfim, eu acho que falta muito o que acontecia lá enfim, na instituição a qual a gente fazia parte, né? A questão da inclusão reversa, né? Tipo, tentar trazer as pessoas para não excluir, tipo, sei lá, ter uma escola acessível. Toda escola tem que ser acessível, ela não tem que ter uma escola separada. Todas as crianças deveriam ter o contato direto com todo tipo de deficiência, enfim, com todo tipo de raça, de religião, de tudo. Não tem que ter coisas específicas separadas. Porque, bom, eu tenho meu exemplo em casa, né? Tipo, meus filhos, Bernardo, Laís, os gêmeos mais lindos do planeta. Você sabe como é, tipo, eles já nasceram, enfim, eu já era cadeirante e eles têm muito forte isso. Quando eu vou para a rua, eles veem alguém parando na vaga, eles falam, pai, olha lá, tá parando na vaga. Eles É percebem assim, toda a dificuldade, porque eles vivenciam isso. Então, eu acho que se uma criança tiver verdade. o contato, lá no coleginho, lá na educação infantil, ele tiver o contato ali com um amiguinho cadeirante, sei lá, um amiguinho que enfim, tenha qualquer tipo de deficiência, ele vai crescer um adulto já prestando atenção para certos tipos de coisa que hoje em dia as pessoas acabam não dando tanta atenção assim. Porém, assim, na verdade, assim, é uma coisa que é aleatória à nossa vontade, né? Assim, eu percebo que desde o início a nossa coordenação, e aí vou falar do Lula e de vários, né? O Lula que tá desde o início. E para quem não conhece Francisco Granado, mas para a gente assim carinhosamente Lula, que foi um dos idealizadores da Operação Lei Seca, sempre tem essa preocupação, né? A gente quando vai em algum lugar para fazer palestra, por exemplo, se pede, né? Se manda um questionário para a pessoa responder se tem todas as informações, se tem adaptações para que a gente não tenha esse tipo de dificuldade, possa atender bem com a qualidade que a gente quer atender. E as pessoas respondem, só que quando a gente chega lá, não é nada daquilo que a gente, né, do que nos foi informado. Então, A assim, gente chegou, escada. tem uma preocupação
mas é aleatória a nossa vontade, né? Da mesma forma que acontece na rua, né, na nossa cidade, que algumas rampas não são de acordo com as especificações, acontece também nas empresas onde a gente vai, nas escolas, mas a gente sempre tem boa vontade, né? Na verdade, a gente já A passou gente até por tenta fazer muito acontecer, sufoco. só quando realmente. Até quando é impossível Exato. acontece, mas enfim. Acaba não tendo Carregar participação no do colo, governo. levar e tal, né? A gente tenta fazer, porque a gente sabe que é importante, a mensagem ela é importante, né? Fazer com que as pessoas mudem a sua concepção em relação ao álcool de direção, para a gente é fundamental, né? Para que mais lá na frente a gente ainda a gente fala muito pouco, né? Da nossa parte, a gente faz parte da educação, a gente não faz parte da fiscalização, mas a gente sabe que o trabalho da fiscalização é tirar quem está na via pública alcoolizado, para que ele não cause acidente nem para ele nem para terceiros. Exatamente. Antes E de a você gente entrar, tenta que as pessoas educar para que elas não cheguem lá, né, alcoolizadas. Então, é um trabalho assim de formiguinha, mas que a gente sabe, né, eu estava falando mais cedo que eu tenho um sonho, que as nossas blitz passem uma noite sem abordando pessoas e não pegar ninguém alcoolizado. A gente vai ter certeza que o nosso trabalho funcionou 100%. E é para isso que a gente trabalha todos os dias. Antes, um pouquinho antes de você entrar, eu estava falando justamente sobre isso. No meu caso, eu fui o causador do meu acidente, né? Mas a minha história ela é minoria dentro da Operação Lei Seca. Dentre os 28 agentes de educação com deficiência, a grande maioria foi vítima de alguém que bebeu e dirigiu. Então, Pois eram é. pessoas que E assim, não estavam foi fazendo da nada sua errado, estavam vontade. tipo, no lugar errado, na hora errada, e infelizmente acabaram se encontrando na mesma situação que eu me encontro hoje por culpa de alguém. E que infelizmente lá atrás não aconteceu nada. Provavelmente a pessoa está aí livre, leve e solta e nem sabe o que aconteceu, né? Então, assim, eu Douglas, acho que a gente tem Douglas. que. Oi, pode falar, Bruno. Não, não, não. É porque tinha travado aqui, mas vai lá, fala aí. Ficou o seu som baixo. Tá dando para te ouvir, O Douglas? som está muito Pode baixo. falar. Pode falar, Douglas. Tá dando para te ouvir. Exatamente, Marcelo. Marcelão, grande agente aí de educação também. O Douglas Júnior estava falando quando eu estava falando dos meus filhos aí, ele também é pai e disse aí também que passa pela mesma coisa que eu, né? Tipo, o filho dele presta muita atenção nessa parte da falta de acessibilidade, né? Ele já nasceu com o pai dele na cadeira, então para ele é completamente diferente. Eu acho que o Douglas está com algum problema aí. Douglas, Oh, voltou, a internet está oscilando. fala aí. Sabrina, beijão, Sabrina. Exatamente, Wallace. A gente tenta, né? Tipo, não só, enfim, fora todo o trabalho que a gente realiza pela Operação Lei Seca, mas fora a operação através do esporte, através de, enfim, já são 21 anos na cadeira, né? Eu tenho mais tempo de cadeira do que alguns agentes têm de idade. O Leandro Gabriel aí tem quanto? Tem 20 e poucos anos? Tem 20, 21, não sei. Tem mais tempo de cadeira do que ele tem de idade. Então, a gente que já vem aí de um Brasil bem mais atrasado, porque hoje em dia não é o ideal, mas está bem melhor do que já foi um dia. E isso é que é importante, as coisas vão melhorando. E eu acredito que a Operação Lei Seca foi uma das coisas que contribuiu muito para essa melhoria. E, enfim, vou deixar. Douglas, está conseguindo? Você estava falando aí, acabou que você cortou. Tô bem, tô bem. Então, assim, eu acho que a dificuldade, cara, assim, ela sempre vai existir e a gente vai estar sempre buscando alguma melhoria, né? Por mais que se diga assim, a nossa cidade já está adaptada, os nossos ônibus, enfim, a gente tem que estar sempre buscando melhorar cada vez mais. Então, assim, o ideal, assim, eu enxergo ele como muito longe, o ideal, né? Mas a gente tem que trabalhar todos os dias. E conforme você está falando, não é só o trabalho da Lei Seca
especificamente, né? A gente tem que dar exemplos o tempo todo de superação, né? Através de esporte, através de tudo. Eu acho que é fundamental, pra, porque assim, esses exemplos de vocês é que vão trazer. Assim, a gente tem muita gente ainda que ficou, que está em casa ainda, que tem vergonha de sair. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente está na rua para mostrar que é possível um monte de coisa e é possível melhorar bastante ainda. Inclusive a questão da lei seca, do álcool, de tudo, né? Infelizmente, tipo, quando eu sou presidente bem novo, tinha 18 anos de idade, estou com 39, mas eu não tinha nenhuma pessoa com deficiência na minha família, eu não tinha nenhum amigo com deficiência, então quando eu sofri meu acidente, que 4 meses depois eu voltei para casa, eu não sabia o que fazer, essa é a verdade. Você acaba indo para os centros de reabilitação e tal, e eu acabei me encontrando só quando eu tive a soma, né, do centro de reabilitação junto ao esporte, porque aí realmente você interage com outras pessoas com deficiência e você acaba vendo, pô, aquele cara ali, cara, o cara é mais comprometido que eu, tem uma deficiência mais grave que a minha e, pô, ele dirige. Como é que ele faz aquilo? E aí você começa a se interessar e quando você vê, você também está fazendo e servindo de exemplo para outras pessoas. Então isso é bem legal. Também seria um sonho, né, que a gente conseguisse tirar todo mundo de casa aí. A gente tem casos de pessoas como o Jefferson, que não está mais, enfim, trabalhando com a gente, mas era um que vivia em casa, não fazia nada, e aí quando ele começou a trabalhar com a gente na Operação Lei Seca, foi quando ele começou a aprender a andar de cadeira, ele nem andava de cadeira direito, você lembra disso? Então, Com certeza, me lembro desde o primeiro dia, trabalhou um dos primeiros dias. o Então, assim, Marcelo estava falando aqui, cara, tipo, a Operação Lei Seca, ela expõe positivamente os agentes com deficiência. Eu acho que é justamente isso, né? Já são 11 anos de trabalho na rua, e você lembra que lá no início, quando a gente chegava para falar nas mesas, abordar as pessoas, era muito comum uma pessoa vir, tipo, meter a mão na carteira, né? Para dar um dinheiro, como se a gente estivesse pedindo alguma ajuda, né? E não tem nada a ver, mas era a visão que as pessoas tinham. Geralmente você vê um cadeirante aonde? No sinal, pedinte. pedinte, exatamente. Então, a gente conseguiu mudar esse conceito de que pessoas com deficiência elas também têm uma vida normal. Enfim, eu só estou em cima de uma cadeira de rodas. As pessoas andam com as pernas e eu ando na cadeirinha. E que a ideia, na verdade, é mostrar que poderia ter sido diferente. Poderia ter sido diferente e que quem a gente está abordando, tanto seja na rua ou nas palestras, é que ele pode fazer diferente, que ele não precisa tá na cadeira para aprender que beber e dirigir não rola. Ninguém precisa ele pode fazer o que a gente passou para entender que, poxa, é errado. Claro, não precisa. Acima de tudo, é uma lei, pode errar com os erros, é uma lei que tem que ser respeitada e ponto. Tipo, não tem o que se discutir. Mas, infelizmente, são várias as leis que não são respeitadas, né? Eu acho que boa parte do sucesso que a Operação Lei Seca teve foi justamente essa junção da fiscalização e educação. Foram coisas que andaram sempre juntas. Não foi só simplesmente a fiscalização lá na rua, dizendo, você não pode beber e dirigir, você está errado, toma multa, tchau, vai para casa. É difícil você encontrar uma pessoa que está no erro, está fazendo algo errado, e ela tenha ali a humildade de reconhecer o erro. É muito raro. Né? Na época que eu trabalhei na fiscalização, sei lá, dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu vi alguém descer do carro com a chave assim e falar, desculpa, eu estou errado, toma aí as medidas cabíveis. E a pessoa sempre busca uma desculpa, né? Exatamente. Por algum motivo, né? Não porque ele se arriscou e não pensou, além da questão da lei, né? Não pensou no próximo, né? Que ele poderia estar causando. Porque assim, normalmente o cara pensa assim, se eu beber, eu estou dirigindo, eu estou fazendo mal a mim. Não, infelizmente, eu vou usar uma palavra, uma frase que você usa muito, o nosso trânsito ele é democrático, exatamente. Infelizmente. Não escolhe cor, idade, gênero, raça,
exposição social, infelizmente, a partir do momento que você bota o pé na rua, você está interagindo com o trânsito. E, infelizmente, essas coisas estão passivas de acontecer, né, quando as pessoas se arriscam em beber e dirigir. Né? Então, assim, a mudança de comportamento é exatamente para que isso não aconteça para ninguém, para que você possa sair tanto de carro, ou de ônibus, ou a pé, e ter a certeza que isso não vai acontecer com você. É para isso que a gente trabalha todo E dia. a mudança de comportamento ela é infinitamente melhor do que a mudança de vida que você vai ter caso, enfim, aconteça com você alguma coisa, porque é literalmente nascer de novo. Você anda de uma forma E aqui é o que diferente, deseja, né? você vai fazer tudo diferente, você vai escovar o dente de uma forma diferente, tomar banho, se arrumar, deitar. Você tem que aprender a fazer tudo de novo. E assim, hoje todos os agentes da operação são 100% reabilitados, mas não é uma coisa fácil. Foi o que você disse, tem muita gente em casa. Não é fácil, não desejo para ninguém, embora eu leve uma vida, acho que plena. Enfim, eu trabalho, eu sou formado, pratico atividade física, faço de tudo, mas eu Mas não até chegar a desejo esse para ninguém. processo foi muito longo. Exatamente. Né? Muito Até chegar a anos. esse processo, Foram 8 anos em casa, né? me lembro assim, Então, né? quem me conhece mais de perto sabe o quão foi difícil. Foram 8 anos, muita gente vindo aqui em casa, pô, vamos pra rua, só que é tanta dificuldade que você acha que não é possível. Então, até você vencer essa barreira, uns vencem mais rápido, outros mais devagar, mas realmente não é uma coisa legal para ninguém. Então, eu acho que ninguém precisa passar na pele ali para acreditar no que a gente está falando. A gente não pede para ninguém parar de beber, a pessoa pode beber o quanto ela quiser, mas com responsabilidade, né? Acho que tem muito aquilo ainda é do ser humano, né? Tipo, a gente não acredita que nada de ruim vai acontecer com a gente. Acho que todo mundo sai de casa de manhã cedo com a plena certeza que vai voltar para casa sem problema algum. Só que acidentes acontecem. Só que nem tudo dá para chamar de acidente, né? Muita coisa é irresponsabilidade. E é aí que mora o problema. Verdade. E assim, muito do que você tocou até no assunto, as pessoas acham assim, lei seca, contra a bebida. Não, não é o nosso objetivo, não é esse, inclusive, até porque é um segmento que emprega muitas pessoas e a gente não pode abdicar de nenhum emprego nesse momento. Então não é isso. O que a gente é contra é essa junção. Né? Os dois não combinam. Em momento de forma nenhuma eu posso. Se eu quero um, eu não posso querer o outro. Se eu quero o outro, se eu vou ter a intenção do outro, eu não posso querer um. E ponto. E ponto, exatamente. Eu acho que é por aí. Não, e tem muita gente que ainda tenta questionar para o lado, mas, poxa, não posso beber nada. Pô, se eu beber uma tulipa de cerveja, enfim, eu não vou ficar alterado, eu vou estar bem para dirigir. Só que Eu dirijo muito mais quando bebo. Não Tem gente que fala assim, isso. cara. Na verdade, comparando com outras coisas, enfim, quando a pessoa insiste muito nesse assunto, eu acabo falando, tipo, levando para um outro lado, né? Tipo, eu posso te matar com uma rajada de tiro ou com uma bala. Então, a questão da quantidade não faz diferença. Não importa se você vai beber uma lata ou 10 latas. Não pode e pronto. Não pode. Simples assim. Porque sempre você vai achar que está bem. É muito difícil você ver alguém que chega, entrega a chave para alguém, pô, leva o carro para mim, ou então vou deixar meu carro aqui porque não estou bem para dirigir. Até porque esse efeito, né, eu acho que daqui mais para frente a gente podia convidar um médico que possa falar sobre isso, mas assim, você vai bebendo aos poucos, então você não percebe o quanto você está ruim. Então, e é por A conta gente disso. consegue ver legal, né? Porque na palestra a gente tem o óculos que simula ali um grau de alcoolemia, só que na verdade a pessoa está sóbria. Então não é um grau de alcoolemia tão grande assim, mas a pessoa, quando tenta fazer ali o circuito, montar os copinhos, ela fica, caraca, quando a gente pede para bater a mão, né? Tipo, a pessoa pega Desnorteada. desnorteada. E aí que ela consegue percebe quanto. perceber exatamente. Só que, infelizmente, a gente não tem como estar em todos os lugares e falar com a população inteira do Rio de Janeiro. Então, são pouquíssimas as pessoas com quem a gente tem a oportunidade de falar. Por mais que a gente esteja na rua de segunda a segunda. Infelizmente, a gente não consegue atingir a todos,
levar essa experiência para todos. E, enfim, é algo que realmente você vê que faz toda a diferença, né? Quando a gente termina a palestra, a galera pega o certificado, bota no quadro, leva para casa, enfim, vira quase que um troféu, né? Eu acho que assim, eu consigo perceber que assim, aquela pela questão dos relatos e das informações que a gente dá, mas quando a gente faz o circuito, a pessoa consegue. Douglas, acho que a conexão do Douglas ficou ruim de novo, pelo menos para mim. Deixa eu ver se ele vai voltar. Se ele não voltar. Só que é a minha primeira vez fazendo live, eu não sei muito bem como funciona e tal. Para mim, o Douglas não está aparecendo. Não sei se para você está aparecendo, está cortando. Pois é. E aí, Marcelo? Tá treinando o quê, meu filho? Tá treinando nada, né? Pois é, o Douglas travou. Daqui a pouco ele volta. Segue o barco, segue o barco. É isso aí. Mas, enfim, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. São 7h30. Acho que a gente tem ainda mais uns 20 minutos aí. Douglas, fala de Oi? novo, porque eu acho que ninguém Ah, te ouviu. Sua internet caiu, travou, tá todo mundo falando aqui foi que a tá minha que passando barco. caiu? Então tudo que você falou nos últimos 5 minutos aí, repete, por favor, porque eu acho que ninguém ouviu. Ah, não vou lembrar mais, né? Mas assim, eu acho que é muito importante a questão toda vez que a gente passa a palestra e a gente entra no tempo da questão do circuito, é que ela consegue perceber o quanto fica ruim e quanto não dá para dizer que eu consigo. E aí a gente consegue mudar muito a percepção da pessoa, né? A concepção em relação à autodireção. Eu acho muito legal e assim foi uma das ideias mais legais que a gente teve assim no processo de aperfeiçoamento das nossas palestras. Eu A acho Lei Seca, ela ao longo, são 11 anos, né? Então, tipo, a Lei Seca lá do início, hoje ela é outra coisa, né? Tipo, a gente trabalhava muito na rua ali, porque era algo novo. Embora beber e dirigir, tipo, é proibido desde que mundo é mundo. Pelo menos desde que eu, com 39 anos, verdade. desde que eu me lembre, é errado. Mas, enfim, realmente, quando o nosso trabalho começou, era novidade para todo mundo, muita gente falando, isso aí não vai dar certo, porque as operações elas aconteciam muito pontuais, né? Era no Natal, Carnaval, Ano Novo, era mais nas datas festivas. E aí, quando começou a ter todo dia, muita gente ainda falava, não, isso não vai dar em nada, isso daqui a pouco passa. E já são 11 anos que tem a Operação Lei Seca todo dia no estado do Rio de Janeiro. E não só a operação de Verdade, mas assim, fiscalização, tem também a de educação, né? Que a gente também está na rua aí conscientizando, sempre andando junto aí. mas eu acho que a gente tem um diferencial muito grande, né, Bruno? A gente tem um diferencial que é da seriedade dos dois lados. Não existe jeitinho dentro da nossa operação. Então, assim, é o certo, é o errado e ponto. Então, eu acho que por conta disso que esses 11 anos, e por isso essa questão da credibilidade, né? A gente não tem rejeição. É muito raro hoje a gente chegar num lugar e as pessoas reclamarem da lei Eu seca, acho que a não ser que aquele que tenha sido desde sempre a abordado e tenha. aceitação foi sempre lá em cima, né? Tipo, foram raríssimos casos que eu tive de alguém que se alterou assim e perdeu ali. Acho que você A não estava ser que ele tenha sido presente. pego na lei seca, ele tenha na- perdido a carteira e Foi aí. ali no centro do Rio, ali no Né? Amarelinho, que o cara se alterou, meio que começou a, enfim, levantar a voz. Você até chegou para me chamar ali, que eu queria chamar a polícia e tal. Mas casos como esse foram pontuais, assim. Eu acho que a aceitação da Operação Lei Seca, ela sempre foi muito alta. Segundo as pesquisas aí que o governo faz, sempre foi acima de 90%. Então é uma coisa que veio literalmente para somar, né, cara? A gente está falando de vida. E a gente costuma muito a falar nas palestras, né? Tipo, não tem um número de vidas aceitável para você perder nessa É situação. verdade. Se você perguntar assim, qual é o número de vida aceitável? Você perguntar para alguém 10,
15. Aí o cara falou, 10 é aceitável. Aí você assim, e se fosse da sua família? Exatamente. Aí o cara, nenhuma. Então, assim, e aí a partir desse momento você começa a refletir diferente. Opa, eu não quero pro meu, eu não posso querer pro de fora. E aí você tem que. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue mudar bastante. Né? Porque não existe, como você falou, não existe número aceitável de vidas, né? Vidas perdidas. Exatamente. Vida perdida, uma é muito. A gente tem mais uns minutinhos aí, Douglas. Vamos tentar falar sobre. Tá acabando? Não, não, acho que ainda tem uns 15 minutos aí, 10 minutos. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre a questão da acessibilidade de uma forma geral, né? Acho que como você falou, tipo, às vezes a pessoa tem boa vantagem, né? Sei lá, ela tem um estabelecimento, eu vou fazer o meu estabelecimento acessível para todos. E aí o cara vai lá, faz uma rampa, quase mega rampa do Bob Burnquist, né? Tipo aquela rampa que dá para dar um mortal. E às vezes eu vejo muita boa vontade nas pessoas, mas falta ali a orientação de alguém que saiba o que está fazendo. Às vezes a pessoa quer fazer e acha que uma rampa é uma rampa, e não é. Porque uma às vezes inclinação, a né? pessoa ela tem a visão de acessibilidade, algo que, tipo, vou botar uma rampa aqui que dá para ajudar o cadeirante a subir, dá para empurrar ele. E, na verdade, ele não quer Rampa, ser empurrado. não, às vezes a gente vai num lugar, o cara fala assim, não, tem acessibilidade, tem rampa. Acessibilidade não é só rampa. Exatamente. Acessibilidade é banheiro, Um monte de coisa. No caso de restaurante, cardápio embaixo, tem várias coisas que porta que abre para dentro ou para fora. Porque acaba que, como o símbolo internacional da pessoa com deficiência é uma cadeirinha de rodas, as pessoas acabam vendo muito para o lado do cadeirante, mas acessibilidade é muito mais do que isso, né? A gente tem aí os deficientes auditivos, tem os visuais, e, enfim, eles têm tanta dificuldade quanto. Eu lembro que na época. A gente tem que avançar para o ideal que é universal, né, Bruno? Se a gente trabalha com universalmente, atende a todo mundo. Né? A gente costuma dizer aí que onde passa uma cadeira, passa um carrinho de bebê, passa Inclusive, passa um idoso. É uma oportunidade que as pessoas têm de passar um pouquinho o que a gente passa, né? As mães que quando, enfim, estão naquela fase ali de levar os filhos ainda no carrinho de bebê, elas acabam vendo a dificuldade da rampa, de na hora de passar em cima de uma rampa quebrada, uma rampa fora de inclinação, ou um carro na frente. Aquele poste no meio da calçada, aquela rampa que acaba no meio do muro. Exatamente. Né? Então, essa enfrenta na cidade todo dia. Não, às vezes eu treinando, enfim, aqui na região oceânica de Niterói, tem toda uma parte de ciclovia que foi feita, foram vários quilômetros feitos, assim, cortando a cidade, e às vezes eu pego para dar uma volta de handbike e tem carro estacionado em cima da ciclovia, ou tem carro transitando pela ciclovia, porque a ciclovia ela é pintada de vermelho, né? Aí meio que a pessoa acha que pensa que, tipo, tá pintada de vermelho para eu desfilar aqui em cima, sei lá o que ela pensa. É uma passarela. É uma passarela. E eu acho que falta muito, é o que você falou lá no início, né, cara? Eu acho que a questão da empatia é o que realmente falta. Eu não acho que ninguém faça de propósito ou faça querendo, enfim, faltar com respeito com alguém, agredir alguém, mas falta a questão de você se colocar no lugar do próximo, né? Se as pessoas soubessem o quão difícil tipo, ela parar numa vaga ali e fazer com que outra pessoa que pudesse estar usando aquela vaga ali, tipo, não andasse vários quilômetros ali para poder chegar onde ela quer, acho que as pessoas pensariam de uma forma diferente. Mas é um passo de cada vez, né? Eu acho que você estava falando sobre as empresas que chamam a gente para dar palestra e, às vezes, mesmo respondendo o formulário lá, dizendo que a empresa é acessível, a gente diz que a palestra consta com um chefe, um motorista, 3 agentes cadeirantes, e se tem acessibilidade? Não, tem acessibilidade. Chegar lá tem uma porta de 30 centímetros que não passa nem você de lado, que dirá a gente na cadeira de roda. Mas assim, é porque realmente é aquilo que eu falei, dentro da empresa não tem uma pessoa com deficiência. Então eu acho que a partir do momento que o dia que a gente conseguir fazer com que todo mundo esteja junto, toda empresa pode ter um funcionário com deficiência. Às vezes a pessoa acha que... Não, essa questão Exatamente. Por mais que tenha lei de cotas e tudo mais, é bem difícil ainda você ver
uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, principalmente o cadeirante. Eu falo porque, enfim, eu sou formado em sistema de informação, minha formação não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje em dia, são 11 anos aí na operação, mas eu nunca trabalhei na minha área. O setor de tecnologia geralmente é um setor pequenininho dentro das empresas. E eu nunca consegui uma oportunidade na minha área de trabalho. Então, eu acho que falta muito disso. De repente, a pessoa vê ali, o cadeirante, coitadinho. E, cara, ele é uma pessoa Mas plena como qualquer outra, eficiente como assim, qualquer mas outra. assim, eu acho que é importante, mesmo naqueles lugares onde a gente tem dificuldade de chegar na empresa, e a gente sempre faz isso, a gente tenta ao máximo a não deixar de fazer a palestra justamente para que a pessoa possa perceber, já que ele não tem ninguém lá na empresa, para que ele possa perceber essa dificuldade e começar a transformar o ambiente dele. Eu acho que assim, já aconteceu comigo de ir num lugar e o cara falar assim, ó, não, ano que vem, quando vocês voltarem, vai estar melhor. E E quando a gente voltar lá, o cara fazer questão de levar para a gente falar assim, ó, não, mas já aconteceu. O cara falou assim, ó, fizemos uma rampa aqui, alargamos. Tem uns que continuam a mesma coisa, mas a gente percebe em alguns lugares que então assim, o trabalho é exatamente esse. É da mesma forma que a gente atinge com muita lentidão, né, as pessoas com relação à questão do álcool, essa questão das dificuldades a gente vai quebrar dessa forma. Então, assim, a gente tem que perseverar, tem que continuar, como o pessoal diz, dar a cara a tapa, né, continuar trabalhando para melhorar. Na verdade, quando a gente consegue melhorar a empresa, a gente melhora para a gente, mas a gente melhora para o próximo também. Então, a gente está melhorando o mundo. Então, eu acho que é fundamental fazer isso. Douglas, tem uma pergunta aqui, eu vou deixar para você responder. O Fala Barcelos está comigo. perguntando quem são os componentes, órgãos, envolvidos na Operação Lei Seca. Deu parabéns pelo nosso trabalho, então vou deixar você responder aí. Então, a gente tem três órgãos envolvidos. A gente tem três órgãos envolvidos. A gente tem a Secretaria de Governo, né, a Segov, que comanda tudo e é onde a gente trabalha. A gente tem a Polícia Militar, que ela nos auxilia, além da questão da abordagem, para que ela seja legal, para que a operação possa ser legal. A gente precisa de um policial militar para fazer isso. Eu, quanto civil, não posso abordar outro civil. Então, a gente precisa do policial militar para fazer isso. E ainda a questão da segurança nas nossas operações. E a gente tem o DETRAN também, que faz a parte da conferência de toda a documentação, que tem os acessos Douglas, Casa aos... Civil Oi. agora, Casa Civil. Somos Casa Civil Sim, agora. Casa Civil agora, aí não é mais Secretaria de Governo, agora é Casa Civil. Mas, onde a gente trabalha, e o DETRAN, que é responsável por olhar, né, para que tem acesso aos os dados do DETRAN, para poder conferir lá a documentação, tanto do carro quanto do condutor, para ver se no carro, o documento do carro não é falsificado, ou habilitação, se está em dia, essas coisas. Então, três órgãos envolvidos aí diretamente. E claro que tem a questão dos apoios também, né? Os batalhões que nos dão apoio na hora onde a gente vai fazer as operações. A gente tem o pessoal lá dos reboques, onde transporte, mas diretamente Casa Civil, Polícia Militar e DETRAN. Bom, respondido. Ok? Gente, olha só, se alguém mais tiver alguma pergunta, eu não consigo ler o chat na velocidade que ele está correndo aqui. Então, utilizem ali o recurso de fazer perguntas que, assim como a do meu amigo aí, eu clico aqui, boto na tela e a gente responde, beleza? Só para poder Fica legal. facilitar, porque você vê que o Douglas está de olhinho apertado ali, eu estou de olhinho apertado aqui. Sim, já estou com 55, Bruno. Já não consigo enxergar, a não ser que eu bote meus óculos. Agora eu consigo. Pronto, agora você consegue ver. Agora é possível. Bom, se alguém mais tiver alguma pergunta, gente, vocês ficam à vontade aí, pode perguntar, a gente está aqui para Tem alguém que responder. botou aqui, ó, aprendi a ver as pessoas com deficiência de uma maneira diferente depois de conhecer e conviver com vocês. Quem foi que fez quem fez essa colocação? Eu não, já perdi essa colocação. Não, Foi Brina Maia. Brina Maia, esposa de Wallace, Sabrina Maia. cara, isso é Fez uma uma coisa muito colocação muito comum, né? legal. Tipo, eu acho que tanto eu, que já tenho vários anos aí na cadeira, como você, que, enfim,
sua deficiência não tem nada, eu estava falando antes da live começar, sua deficiência não tem nada a ver com álcool Eu e estava direção, escutando sua tudo. deficiência é de nascença. É, Barbeiragem médica então, minha, na verdade. quando a pessoa começa a conviver com a gente, ela passa a ver a deficiência com outros olhos, né? Tipo, eu tenho muito amigo meu que eu tô andando na rua e às vezes esquece enfim, tá comigo. E aí tem um degrau, uma coisa muito alta que eu não vou conseguir passar. E quando eu vejo, a pessoa tá lá na frente, tipo, aí é que ela lembra, porque realmente Pô, fica- Bruno, foi mal. ela não me vê mais como o Bruno em cima de uma cadeira de rodas, ela me vê como uma pessoa normal. E aí ela simplesmente. É aquela questão que você falava dos seus filhos, né? Você Exatamente. falava lá no início dos seus filhos que, como eles cresceram com você, já conheceram, quando eles nasceram, você já tinha a deficiência, eles não percebem essa questão da deficiência. Eles só percebem o que você faz de bom, né? O que Exatamente. você consegue executar. Essa questão da deficiência é um detalhe que fica Carol quando ele Basílio, corre, hein? quando Olha ele que sai cara com você também, na rua né? e vê andando o carro na frente da rampa, né, uma rampa de acesso, aí que eles percebem essa questão da sua dificuldade. Fora isso, não existe. Exatamente. Fala, Carol! Eu não vou nem repetir isso que você escreveu aí. Eu vou deixar, vou fingir que eu nem vi. Me zoando aí. Mas, enfim, Quem? Carol Basílio. Fala Carolzinha. cabeça! Fala cabeça, é. Eu vou ficar monitorando aqui, eu não sei quanto tempo falta, gente. Você é normal, Bruno. Exatamente. Exatamente. Se eu me expressei errado, mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu acho que limitação é uma coisa que todo mundo tem, independente de ter deficiência ou Eu não. agora, por exemplo, precisei para ler botar uma Exatamente, um órtese. Né? óculos e no Uma meu dia a prótese, na dia, verdade. eu pedalo Uma 40 órtese, quilômetros. ótimo. Dependendo se eu pegar alguém aqui da live aqui, escolher aqui aleatoriamente alguém aqui para me acompanhar na pedalada, não vai pedalar nem 5. Então, tipo, seja também no tênis, no crossfit, seja lá, no meu dia a dia. Tem muita coisa que eu faço que uma pessoa sem deficiência não faz. Às vezes eu posto sobre os meus treinos de crossfit e eu recebo muita mensagem ali falando: caraca, como é que você faz isso? Eu não tenho deficiência alguma e não consigo fazer o que você está fazendo. Mas é justamente isso. Eu acho que limitações independe de deficiência física ou não. Todo mundo tem. Por isso que quando começou a live, e a nossa live hoje é sobre as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia durante o trabalho, mas eu não foquei muito na questão da limitação da pessoa com deficiência, porque justamente limitação todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Dificuldade faz parte da vida de todo mundo, em algum momento. Todo mundo precisa de alguém em algum momento da vida. Mas o importante é você, enfim, se superar sempre, tentar melhorar. Cada dia que você acordar, tentar ser um pouquinho melhor, um ser humano melhor. E eu acho que isso é que vai fazer o mundo cada vez melhor, né, na verdade. Eu acho que essa é a palavra-chave. A palavra-chave é exatamente essa. É o que eu posso fazer amanhã ou hoje para melhorar, né? Então, eu não beber, eu não dirigir, eu sinalizar quando for Muito entrar, eu não mais botar na rampa, empatia, por favor. Mais né? empatia e Com mais certeza. amor. Esse é o fundamental. Dani Fernandes, nossa, outra atleta. A Operação Lei Seca é cheia de atleta, né? Dá para. Nossa, estou vendo. Marcelo também falando aqui, ó, a LS serve de modelo para vários outros programas. Com certeza, pode ter certeza. É, Paula falou, vocês são o orgulho da Operação Lei Seca. Valdir Olha falando aí que a a nossa convivência comunicação. com o PCD. JR Lisboa, obrigado, tio Wallace. Um forte abraço. Marcelo Santos aí também, tamo junto, galera. Enfim, todo Pô, mundo entrou mais mandando uma pergunta aqui, recadinho. Douglas. Ah, uma Fala. pergunta. É o Douglas não, é o Luiz Henrique Peregrino falando que agora ele pedala comigo. Que ele acabou de comprar um Ah, link Luiz bike e aí Henrique, ele tô vai vendo. pedalar comigo. Bora marcar, Felipe. Ô, Vamos que Henrique, bora vamos, é isso aí. marcar. Mas só que Superar o tempo todo. sinto te dizer que eu vou te deixar para trás. Como é que tá nosso tempo aí, Bruno? Cara, eu não sei aonde ver o tempo aqui de live, enfim, é a minha primeira. Eu não sou blogueirinho, não, cara. Enfim, me convidaram para fazer a minha primeira live. Eu nunca fiz uma live. Eu não sou de aparecer muito, não sou de falar muito nos stories e tal. Mas, enfim.
Sim. aceitei o convite e a gente está aqui fazendo. Eu achei. Vê se alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente poder. Eu não sei como é que a gente está, mas Beleza, para a vejo gente não. você 10. Obrigado, Eliana. Marcelo, saudade de vocês. Enfim, vamos falando, porque o que não falta é. Falta 10 minutos que a Paula tá. Paula é nossa assessoria da comunicação lá da Casa A nossa Civil. comunicação funciona, Não é? funciona uma maravilha, né? A Paula é Presente uma a todo beleza. momento. Pode falar o quanto tempo eu quiser, Douglas. Ah, o quê? Não entendi. Não, o pessoal falando aqui. 36 minutos. Não, não tem isso tudo não, ô Irapuã. 36 minutos ainda é muita coisa. Paradiso falando ali também. Mas é isso. Paradiso é um Carolzinho, guerreiro que chegou, eu né? sou sua fã, Paradiso Carol também, mas Basílio, ex-atleta da Seleção Brasileira de Futebol. Aquela que nos dá muito orgulho, atleta da Seleção Paralímpica aí também. Blogueirinho não, meu sobrinho me zoando. Olha só, brincadeira não, né? Camilinha da Andef. Camilinha, aquela. Qual é o nome do grupo de dança? Esqueci. Corpo em Movimento. Corpo em corpo em Movimento. movimento, Quem não querido. Que conhece, isso? Como é procure que você aí. esquece lá onde tudo começou? Exatamente. A gente começou a captação do perfil dos nossos agentes exatamente na Andef, né? Foi lá que a gente começou, foi lá que tudo começou. Dinossauro da OLS. Isso aí foi para você, hein, Douglas? Foi para mim, não. Essa foi para mim, tenho certeza. Gente, olha só. Eu não sei quanto tempo falta ainda, mas a nossa ideia é que pelo menos uma vez por semana a gente tenha alguma live falando sobre algum assunto pertinente ao nosso trabalho, enfim, sobre algum assunto que vocês também tenham interesse. Então, quem não segue a Operação Lei Seca, OP Lei Seca RJ, todo mundo que está aqui já conhece o perfil. Deixa A lá. gente deve estar abordando outros, hein, A gente Bruno? está. A gente deve estar abordando os outros temas também Manda mais na sugestão lá, o frente, que né? vocês querem, Trabalho da live. Se fiscalização, vocês querem ouvir alguém falar também. especial para a gente também convidar essa pessoa a vir aqui participar, eu acho que o importante é essa troca, né? Esse momento onde meio que todo mundo está dentro de casa, né? E tem tanta besteira acontecendo. A internet tem de tudo, né? Tem coisa boa e tem coisa A ruim. internet Então, é um. tipo, falta muito conteúdo bom aí. Então, se vocês tiverem alguma sugestão aí para mandar como pauta aí para as próximas lives, tenho certeza que o pessoal da comunicação da Operação Lei Seca vai dar toda a atenção para vocês e com certeza vai atender. Paula está atenta com Paula está certeza. atenta, com certeza. Falando em Paula, Paulinha Cário está aí também. Também, então eu acho assim, eu acho importante a gente essas informações Casa comigo, você já é casada. de assuntos. Tá me Estou escutando? te escutando, fala aí, Bem? Edu. Então, de assuntos novos, né? Assim, trazer um médico, trazer o pessoal da fiscalização, abordar assuntos que. Porque, assim, às vezes a gente acha que a fiscalização é só prender as pessoas, ou a educação é só distribuir material nas ruas, e na verdade é muito mais do que isso, né? O conteúdo é muito, muito maior que a gente tem para levar, tanto nas nossas nas nossas palestras, nas visitas em escolas, universidades, empresas, como também nas ruas, ou também o trabalho da Blitz. Então, eu acho importante que as pessoas deem ideias do que elas querem, do que elas querem saber sobre a nossa operação, para que cada vez mais desmistifique a Operação Lei Seca, né? Que a gente não é contra nada, a gente é a favor da vida. Exatamente. Ó, o Pimentel falou ali uma sugestão para próximas lives. Ele disse o que pode ser feito para fazer a diferença na vida do outro. Boa, muito boa. Essa é boa, Essa é hein? boa, essa é boa. O que mais que falaram aqui, ó? Eu não consigo acompanhar o chat. Gente, olha só. Rapaz, é muita Utilize o coisa, hein? recurso da pergunta ali. Se não der tempo para vocês mandarem aqui Aí, durante a Valdir tá live, falando aí, ó, buraco no meio da rampa. assim que terminar a live, manda lá uma mensagem no privado. Irapuã falou que só falta 6 Manda lá a sua minutos, hein? sugestão, porque a gente vai tentar estar fazendo o possível aí para trazer para vocês outras lives bem legais. Vocês são os melhores, faltam 6 minutos
Ai, Bernadette Flórida acabou de mandar um assunto. Mãe, Bernadette Flórida, um beijo para minha mãe, te amo. Cadê o Valdir também falou aí sobre Júlio? buraco na Um rampa. salve para alguém, deve ser besteira dele. Deixa eu ver. Ó, o Irapuã falou que falta 5 minutos, hein? Eu não vi. O Júlio Carol mandou. Basílio está dizendo que limitação sim. O Júlio Limites não, pediu para Carol mandar um Basílio abraço aí, ó. para alguém. Abraço para alguém, porque eu não li o nome e não consigo ver mais quem é. Tairone também falou que tá show. Marcelo tá dizendo que é hora dos beijos. Marcelo beijo. também tá dizendo Beijo pra pro Cacá. pai, Enfim, beijo pra gente, mãe. ó. Beijo pra Xuxa. Olha, foi um prazer estar fazendo essa live. Queria agradecer muito essa oportunidade de poder falar sobre esse problema que assola a nossa sociedade no geral, né? Que está entre nós e que só a gente pode resolver. E a forma de resolver é não beber e dirigir. Eu acho que é isso que eu queria, esse recado que eu queria. Exato. Carol pediu para mandar um beijo para o nosso ex-chefe, Carlos Lima. Beijo para Paula. Carlinhos. Gente, beijo para Paradismo, beijo para todos. Valeu, Bruno. O Wellington Santos aí, ó. O Wellington hoje fez 30 quilômetros de cadeira no centro de Niterói, rapaz. O moleque tá brabo. Nem me chamou, mas tudo bem. Vou fingir que eu nem vi. Gente, ó, agradecer também a oportunidade de estar aqui, puxando essa live para vocês. Desculpa qualquer coisa, é minha primeira live, eu nunca tinha feito isso antes. Espero que tenha sido A nossa. Tenha sido, no mínimo, bem sucedido. Né? E é isso. Mandem sugestões, mande perguntas. Pode mandar lá no perfil da Operação Lei Seca, OP Lei Seca RJ. Pode mandar pergunta direto para o Douglas. O perfil do Douglas eu não sei, porque é Douglas 40, 50, um monte de número lá. Amador 1082. Douglas Amador 1082. Pode mandar no meu também. Não, Amador 1082. Amador 1082. Está aí o perfil do Douglas. Tem o meu também, Bruno RF Dutra. Fica à vontade, só mandar pergunta. A gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. Então é isso, né, Douglas? Eu acho que a gente pode estar encerrando. Acho que quem quis perguntar... Eu acho. Com muita saudade, mas a gente pode estar encerrando para não dar aquele break do terminar o tempo e ficar feio. Exatamente, porque Paula falou que quando o tempo acaba, ela, não dá, não tem segunda chance. Acabou, tchau, desliga. O Domi tá mandando parabéns também, a Carol também, Bruno, no caso... Carol, você já é casada, Carol. Ó, o Irapuã tá dizendo que só falta 2 minutos, hein? Só falta 2 minutos. Irapuã tá dizendo que faltam 2 minutos. Abraço para você, Irapuã. 1 minuto e já vai explodir. Valeu, Irapuã. Saudade de você. Bom, queria mandar um beijo aí para todo mundo também, todo mundo do trabalho que apareceu aí. Obrigado a todos. Obrigado de coração. É isso, gente. Vou finalizar aqui. Uma boa noite para vocês. Fiquem em paz, fiquem em segurança, máscara, álcool gel. E é isso. Tamo junto. Valeu, não esquece de salvar, hein, Bruno? Valeu. Beijo, gente. Boa noite. Fui.